muito prazer que hoje eu recebo no canal o Dr. Renato de Oliveira. Ele é formado pela Universidade de Campinas, Unicamp, especialista em reprodução humana e coordenador da disciplina de saúde sexual, reprodutiva e genética populacional da Faculdade de Medicina do ABC. Hoje a gente vai falar, doutor, sobre as dúvidas que surgem, né? Desde que eu descobri que eu estou gestante, eu acho que a primeira dúvida que veio na minha cabeça, qual que é a influência do coronavírus na gestação no bebê, tem alguma consequência? Para entender também como fazer o pré-natal e como passar essa gestação com mais tranquilidade, com mais positividade. Então, nada melhor do que falar com um especialista, um ótimo especialista como o senhor, para tirar todas essas dúvidas e esclarecer esse momento, né? Tirar um pouco dessa escuridão e nos trazer um pouquinho mais de luz e de positividade, que é o que o momento pede. Perfeito. Bom, o coronavírus, né, ele é um vírus que todo mundo sabe, ele tem uma alta transmissibilidade e ele, uma vez no organismo, as pessoas podem ter respostas diferentes. A questão que o grupo de risco, aqueles grupos que têm menor imunidade, podem sofrer as piores consequências, e aí entram as gestantes. A gente ainda está aprendendo muito sobre a doença, pouco se sabe sobre todos os mecanismos, mas as gestantes foram consideradas recentemente como um grupo de risco exatamente pela queda de imunidade que é natural da gestação. O que a gente tem percebido, isso já foi relatado, em um trabalho muito bem feito, desenvolvido na França, que ele pode passar pela placenta, pode entrar no líquido amniótico e pode acometer os bebês. Porém, o que se vê é que isso acontece num pequeno número. E, a princípio, não há uma gravidade tão grande em relação às gestantes. O que não significa que se deve facilitar os meios de comunicação, né, facilitar a proximidade física, tem que tomar todos os cuidados. Mas, aparentemente, diferentemente do Zika vírus, que a gente viu um acometimento fetal rápido, né, aquela questão da microcefalia, tudo, aparentemente, neste momento, não estão relacionando malformações fetais associadas ao Covid-19 e as gestantes, algumas evoluem realmente com quadro respiratório, algumas podem ser graves, mas parece que é na mesma proporção populacional. Mas pela imunidade baixa, acaba tendo essa questão do risco. Agora, tem uma ressalva que tem que ser feita. Nós estamos começando agosto, ainda não temos uma grande experiência do que é uma gestação, uma gestante acometida no seu primeiro trimestre, que é o período chamado organogênese de maior formação, que é o período de formação dos órgãos do bebê. Então, isso nós ainda estamos aprendendo. Por isso, todo esse cuidado e todas essas orientações de restrição para gestantes. Qual é a frequência dos exames? Todo mês você tem que fazer ultrassom ou não precisa? É de 15 em 15? Como que funciona essa regularidade? Isso daí não existe um grande consenso de como fazer. Existem algumas recomendações do Ministério da Saúde que divergem um pouquinho, que diferenciam um pouquinho das recomendações, por exemplo, das sociedades de obstetrícia. Mas, de um modo geral, a gente pode colocar o seguinte: até mais ou menos 28 semanas, que seria o 7º mês, as consultas podem ser mensais. A partir de 28 semanas, até mais ou menos 35, 36 semanas, podem ser quinzenais. Depois elas têm que ser semanais, porque entre 37 e 40 semanas, que é o 9º mês, a gente chama de termo, que é o período bom para o bebê nascer, e se for cesárea, a partir de 39. Então, essa seria a periodicidade. Quanto aos exames, existem alguns exames que são solicitados logo que se inicia o pré-natal, que a gente chama de protocolo de primeira consulta. Esse protocolo vai ter exames de sangue para ver algumas infecções, ver se não tem anemia, ver exame de urina para ver se não tem alguma infecção que mereça ser tratada, HIV, sífilis, alguns exames que compõem toda essa parte. Com 28 semanas, a gente repete esses exames, incluindo entre 24 e 28 semanas a curva glicêmica gestacional, que é para ver o risco de diabetes. As ultrassonografias também não há um consenso, mas é de bom tom um primeiro ultrassonografia para confirmar a gestação, o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é importantíssimo para ver risco de doenças genéticas, que se faz entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias,
A partir daí tem aquele ultrassom morfológico do segundo trimestre, que é uma aula de anatomia do bebê, é para ver todas as partes do fetais, um exame muito bonito que se faz entre 20 e 24 semanas. Muitos médicos pedem outro nesse meio termo, entre 28 e 32 semanas, para avaliar o desenvolvimento, e pode também, aí a critério, um outro prévio, né, ao 9º mês, para ver se atingiu os objetivos. Pelo SUS, pelo menos 3 ultrassonografias devem ser feitas na gestação. Durante os 9 meses, 3. Seria o mínimo, mas na prática, para quem consegue ter acesso a mais, ou para quem tem alguma doença, ou tem algum risco, é de bom tom pedir alguns exames a mais para a gente acompanhar. O que não significa que a cada 15, 30 dias precisa fazer uma ultrassonografia, né? Eu comecei com o meu desespero. Eu falei, não, eu quero fazer a cada 15 dias. Né? A gente quer saber se está tudo bem, até porque o bebê ainda não mexe, né? Eu tô de... Exatamente. Eu percebo que não mexe, ainda começa a, meu Deus, será que tá tudo bem? Você começa a ter muitas dúvidas. Aí o meu médico, não, eu não peço de 15 em 15, mensalmente está ótimo. Além do coronavírus, né, agora a gente entrou no inverno, em relação à vacina da H1N1, é mais preocupante a HN1 que o coronavírus, ou eles estão na mesma particularidade, no mesmo patamar? São doenças diferentes, mas ambas potencialmente graves. Então, deve ser vacinado quando H1N1, tanto que quando ele surgiu há 10, 12 anos atrás, várias gestantes iam para a UTI, era grave, algumas evoluíam para óbito, só que era meio que específico para esse grupo imunossuprimido. Hoje o Covid é para todo mundo. Então, em termos de grandeza, o Covid hoje é uma pandemia, diferentemente do que foi H1N1, mas é grave, não deve fugir da vacinação e é fundamental que ela seja feita. Doutor, e tem alguma alimentação que o senhor recomenda para a gente fortalecer a imunidade no decorrer desse cenário que a gente está vivendo? Ou não tem, a alimentação normal mesmo, investida em frutas, verduras, legumes? Perfeito, Val, é isso aí. Alimentação normal, receita de vó, frutas, legumes, carnes. Para quem tem alguma restrição disso, por ser vegano, ou por de repente não ter uma dieta específica, fazer a reposição dos nutrientes adequados, ver os alimentos que propiciam uma substituição, mas é o normal. Não existe medicação que melhore a imunidade. O que melhora a imunidade é se alimentar bem, dormir bem, se exercitar bem, se hidratar muito bem. É isso que faz a diferença mesmo. Esses soros para imunidade, não existe nenhuma comprovação que realmente traga benefício, ninguém sabe de riscos. Complexos vitamínicos excessivos, pelo contrário, pode até prejudicar por um conceito chamado metilação de DNA. Quando você quer suplementar tudo, você pode impregnar isso no seu DNA e ninguém sabe se a médio e longo prazo isso poderia propiciar o surgimento de doenças. Então, minha sugestão é siga as orientações do seu médico, nem mais nem menos. E se a gestante ela contrair o vírus e tiver já para ganhar o bebê, tudo bem, tem que ser submetida a uma cesárea ou não? Ela pode ter um parto normal? Se ela contraiu o vírus na fase final, ela tem que ser monitorada. A princípio, não é ter Covid-19 não é uma indicação de parto cesárea. A indicação continua sendo obstétrica, pode ser normal ou cesariana. Agora, se ela tem o Covid-19, a gente está percebendo que ela está evoluindo com uma dificuldade respiratória, que ela pode piorar e tiver um período bom de gestação, eu acredito que a cesárea deve ser considerada assim, mas são situações específicas que não podem ser generalizadas. Tem que avaliar cada caso, mas a princípio, Covid-19 não é sinônimo de cesárea. Entendi. Além dessas dúvidas, o senhor acha que tem mais dúvidas que as mulheres estão indo no seu consultório que vale a pena falar? Eu acho que sim, eu acho que tem um ponto que a gente deve tocar, que começamos nossa conversa e eu acho que a gente pode terminar desse jeito. A gestação é um momento único da vida dessa mulher, das vezes do casal, e ela tem que ser valorizada. Lógico que temos restrições sociais, mas isso não impede que as pessoas possam fazer fotos na sua casa, possam fazer mais vídeos com seus familiares e devem realmente aproveitar esse momento. Não deixe o Covid atrapalhar um momento tão bonito que é a gestação. Tome cuidado e vamos torcer para que isso passe logo,
para que todos possamos retomar a nossa rotina. Olha, eu confesso que não está sendo fácil, doutor, porque eu estou em casa desde março, descobri em abril, mas assim, são volumes de informações que chegam até a gente e você fica, tem todo aquele cenário, né, de você ficar com medo por conta que uma gestação já traz isso, e agora com o cenário da pandemia, não tem como você não ficar mais ansiosa, e dentro de casa você começa abusar um pouquinho mais da alimentação, ficar mais ansiosa, investe mais em doce, para dar uma controlada, é mais complicado do que você estar se deslocando até o trabalho. Com certeza, tudo isso daí conta, a gente sabe que o controle de peso é mais difícil, mesmo porque antes eu sempre orientava, faça pilates, faça yoga para gestante, faça atividade física, hoje existe essa restrição. Para quem pode, uma caminhada dá para ser feito, mas eu entendo tudo isso, vai passar, é algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e eu acho que ninguém nunca imaginou isso. Mas enfim, será uma história para contar e vamos superar, né? Não tem outro caminho, temos que encarar. Tem que encarar, é uma gestação diferente, num momento diferente, porque o mundo nunca passou por isso, né? Eu acho que a gente tem que encarar e tomar todas a prevenção para você se manter bem durante esses 9 meses e depois que você ganha também. E os cuidados e prevenções são aqueles que o senhor citou no começo mesmo, né? De tomar cuidado, higienizar as mãos, se for sair, usar máscara. Tem mais algum outro? Não, acho que a proximidade com as outras pessoas, né? Evitar os cumprimentos, evitar a questão mais afetuosa que é própria, principalmente do brasileiro, que a gente gosta de se abraçar, gosta de se beijar. Eu acho que isso é o principal cuidado mesmo nessa fase. E vamos aguardar a vacina vir e começar a diminuir esses casos. É verdade. Doutor Renato, eu agradeço muito a sua disponibilidade de conversar com a gente. Eu acho que, como minhas dúvidas, tem muitas mulheres. Acredito que o senhor está recebendo. Aumentou esse número de gestantes ou não no seu consultório? Não, continua. O número de gestantes ele mantém uma certa frequência aqui, não mudou. Aliás, durante o auge da crise que a gente viveu, acho que boa parte das minhas consultas eram de gestantes, porque o outro grupo acabou saindo, a gestante continua e está se mantendo, né? Não existe uma contraindicação para engravidar. E em relação aos tratamentos de reprodução assistida, as clínicas estão voltando devagarzinho para alguns casos aí serem feitos. Então, estamos indo. Tem gente fazendo, então, o tratamento para reprodução normalmente. Assim, se eu quero engravidar, eu posso fazer o tratamento numa boa. A gente pede o Covid-19, tenta ver aqueles grupos de maior risco, idade materna avançada, alguém que tem alguma doença, que não tem como postergar. Aqueles que podem postergar, a gente sugere que aguarde um pouquinho, mas quem já não pode, estão valendo os tratamentos sim, as clínicas estão funcionando. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto de reprodução, hoje existe uma idade para a mulher engravidar. Hoje, por exemplo, eu estou com 37, eu não estava planejando a gravidez, aconteceu. Mas já é uma idade avançada para você engravidar a primeira gestação? Ou isso é um mito? De um modo geral, até 35 anos vai bem, dos 35 aos 37 começa a cair a capacidade reprodutiva, dos 37 aos 43 isso é mais importante, e depois, mesmo que se faça direto, depois dos 43 anos, uma fertilização in vitro, a chance de gravidez é por volta de 5 a 8%. Né? São dados internacionais da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida. Porém, qualquer idade pode acontecer. O que acontece? Com o passar do tempo, aumenta-se o risco de abortamento, de malformações e que não evolua essa gestação. Então, cai a capacidade reprodutiva. Mas não existe nenhuma idade que a gente fala a partir daí, a não ser que ela tenha falido hormonalmente. Mas pode-se tentar. O que se sugere até 35 é ótimo para se planejar. Passou disso, mas como o seu caso, com 37 pode acontecer. E se pensar num próximo, sugiro que não postergue muito. Mas, de um modo geral, é isso mesmo. Conversamos agora com o Dr. Renato de Oliveira, obstetra, ginecologista. Como é bom conversar com pessoas bem informadas. Acredito que aquelas interrogações que a gente tinha no começo se transformaram em exclamações. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado
E curta o canal, compartilhe e o mais importante, se cuide. Até o próximo vídeo.